Olá, olá, pessoal! Chegamos aqui a mais uma aula do nosso Clube Neuro PP na Prática. E hoje a nossa aula aí é uma aula muito pedida por vocês, né? Muitos de vocês têm dificuldade aí na hora da correção. Então, trouxe para vocês o nosso queridíssimo cubos de Corsi, né? Ou Corsi, algumas pessoas falam Corsi, Corsi. Fica à vontade do jeito aí que você quiser falar. Eu falo cubos de Corsi. é, e aí já vamos aí compartilhar a tela sem muitas delongas. Lembrando que vocês podem, né, sempre colocar a dúvida de vocês aí na plataforma ou lá no grupo do WhatsApp para quem é do clube, tá? Esse curso também vai estar disponível aí para compras avulsas. Então, nem todo mundo que está assistindo aqui é do clube, mas quem é do clube pode colocar a perguntinha lá no nosso WhatsApp e também pode fazer a pergunta na nossa mentoria mensal, tá bom? Então, aí vamos aprender hoje a diferença, né, também do expand dígitos. Muitas pessoas acham que o que nós temos duas formas de aplicar, né, esse teste. Lá no livro, gente, vou mostrar o livro para vocês, nesse livrinho que a gente tem aí explicando sobre como aplicar, como corrigir, temos as tabelas. Além disso, gente, esse livro ele é riquíssimo, tem os estudos que foram feitos, fala sobre o TDAH, né? Porque o TDAH tem dificuldade aí na memória de trabalho. Então, eu super indico que vocês leiam esse livro, que vocês não peguem esse livro somente para ver como aplica ou somente para ver as tabelas, mas leiam esse livro porque ele é riquíssimo em informações, tá bom? Então, temos aí esse livro, e aí explica tanto a maneira de aplicar o bloco, né, de Corsi, cubos de Corsi, quanto o expand dígitos. E muita gente confunde o teste expand dígitos com aquela folhinha, que nós temos aí uma alternativa para quem não tem a base, a folhinha, mas não é esse, gente. O expand dígitos é outro e eu vou mostrar para vocês aqui nessa aula, tá bom? Então, para o Cubos de Corsi, você não precisa de licença. No próprio site da Menon, eles disponibilizam ali o caderno de aplicação, mas aqui embaixo dessa aula, nos arquivos, eu vou deixar para vocês também, tá? O que vocês precisam ter? Essa base aqui, tá? Vocês podem comprar, tem na Amazon, na Booktoy, tem em vários sites aí. A minha foi um artesão aqui da minha cidade que fez, eu passei a medida para eles, né? A medida que tem que ter de um para outro, e ele fez para mim, tá? Eu fiz aqui com um artesão. O que eu posso fazer com esse artesão, eu faço, porque eu gosto de ajudar aí as pessoas, né, a fazerem, e aí ele já pegou as medidas e vai começar a vender também. Mas enfim, então aqui nós vamos trabalhar hoje sobre o cubo de Corsi e vamos conversar um pouco sobre ele, né? Sobre a memória de trabalho, né? Ou a memória operacional. Muitas vezes você vai ouvir profissionais falando assim: tem dificuldade na memória operacional. Outros você vai ouvir tem dificuldade na memória de trabalho. Não são coisas distintas, é a mesma coisa, tá bom? Só que aí usam nomes, nomenclaturas diferentes, mas é a mesma coisa. Memória de trabalho, memória operacional é a mesma coisa. Então vamos falar aí um pouquinho sobre a memória de trabalho, que é o que trabalha o nosso cubo de Corsi, certo? Memória de trabalho, ou MT, em alguns lugares vocês vão ver MT aí para abreviar, né? Consiste em um sistema de processamento cognitivo que nos permite manter informações na mente em curtíssimo período de tempo, máximo de 3 minutos, tá? Manipulá-las, atualizá-las e fazer relações com informações prévias já consolidadas na memória de longo prazo. A memória de trabalho permite o desenvolvimento do raciocínio, da aprendizagem, da compreensão e resolução de problemas. É responsável por comandar processos de decodificação, sustentação, integração, organização e armazenamento de informações auditivas, visuais e ideias. Então, gente, a memória de trabalho nada mais é do que um sistema aí, né, do processo cognitivo, não vou ler de novo, mas é isso, e que permite que a gente mantenha as informações por um curto período de tempo. Então, assim, no máximo 3 minutos. Por quê? Quando a gente fizer esse teste com as crianças,
elas vão lembrar naquele momento. Não é uma memória que vai ficar a longo prazo. Elas não vão daqui 3 dias lembrar quais foram a sequência que ela fez. Não vai lembrar, né? Então, aí, vai ficar na minha memória de curto prazo. E aqui, quando fala da memória de trabalho, fala assim de no máximo 3 minutos, tá bom? Mas ela faz relações com informações prévias, né? Com informações que a gente passou para ela, então ela vai lembrar ali dos comandos que nós passamos, e também elas já são informações prévias já consolidadas na memória de longo prazo. Então você deu as informações para ela, mas já passou 3 minutos de que você falou, já está ali uma informação na memória de longo prazo, ou ela vai ligar com algo que ela ouviu, com algo que ela fez no passado e vai ficar aí dessa memória de longo prazo, tá bom? Mas o nosso teste aqui, ele vai avaliar a memória de curto prazo, a memória de trabalho, tá bom? Só para deixar claro isso. Então, aqui, gente, tudo isso que eu peguei, só limpar meu óculos aqui, tudo isso que eu peguei está no livro, tá? Não é nada da minha cabeça. Eu peguei algumas partes importantes, mas depois eu indico para você leia esse livro, que ele é muito bom, muito rico de informação, tá bom? Então, aqui é o modelo teórico da memória de trabalho, né? Está lá no livro, eu peguei de lá. Então, nós temos o sistema executivo central, e aí, vou falar sobre cada um no próximo slide, que engloba o esboço visoespacial, o retentor episódico e a alça fonológica. O que é cada um? A alça fonológica, a linguagem, já fala aí, né? Fonológica, retentor episódico, o esboço visoespacial. Vamos ver o que é cada um. A alça fonológica, né? Que nós vamos avaliar aí. Permite o armazenamento temporário de informações auditivas verbais, tá? Então, vai trabalhar aí a memória de trabalho e tem aí a alça fonológica, que são informações auditivas verbais. Tanto no cubo de Corsi quanto no Span de dígitos, vai trabalhar isso, tá? O esboço visoespacial permite o armazenamento temporário de informações visuais e espaciais, características físicas de objetos, percepção visual e localização espacial. É o que ele precisa saber aqui. A hora que a gente vai colocando o dedinho no cubo, certo? Ele vai sabendo aí, vai fazendo o seu esboço visoespacial. Retentor episódico, né? Permite integração das informações dos sistemas de armazenamento temporário. E o executivo central nada mais é do que o sistema de controle atencional responsável pela atualização e manipulação de informações durante a execução de uma tarefa. Permite buscar novas estratégias para resolver um problema. O spam, o que significa o spam, né? Que a gente fala aí, spam de dígitos, ou lá na folhinha, vocês vão ver, tem o spam. Vou já mostrar aqui para vocês. Na folhinha aqui, ó, você vai ver aqui embaixo, né? Spam esperado, spam pontuação padrão. Então, eu vou mostrar para vocês qual é a diferença, mas vocês que já aplicaram, já devem ter visto aí spam e não saber o que é, não saber como fazer, o que colocar aí. Então, o spam é em inglês, né? Que significa alcance. Quando avaliamos a capacidade de spam de uma pessoa, estamos verificando qual o maior alcance ou a maior quantidade de itens que ela consegue guardar e manipular em sua memória de trabalho. Quanto maior o spam, maior a quantidade de itens que a pessoa consegue armazenar temporariamente na memória de trabalho. Por este motivo, tradicionalmente, utilizam-se tarefas e testes para avaliar a capacidade de spam, como forma de identificar o nível de eficiência de sua memória de trabalho. Então, o spam nada mais é do que um número de spams, o número de alcance. Quando a gente fala lá números para as crianças, né, que a gente fala 4, 5, 7, 8, cada número desse é um spam, tá bom? E nós vamos saber o alcance dessa criança por esse spam. Quantos que ela conseguiu acertar, tá bom? Então, vamos lá. Só um minutinho. Tanto as tarefas de dígito quanto as tarefas com os blocos oferecem medidas de spam.
e, portanto, auxiliam a avaliação da memória de trabalho de uma pessoa. Ambas as tarefas, dígitos e blocos de Corsi, ocorrem cada uma em duas etapas, a ordem direta e a ordem indireta. Na ordem direta, o sujeito deve repetir uma sequência na ordem ditada, mostrada pelo avaliador. Por que ditada, gente? Na tarefa de dígitos, a gente verbaliza, porque a gente não trabalha com a nossa pranchetinha aqui, a gente verbaliza. Então, a gente vai falar os números para a criança e a criança vai repeti-los, tá bom? Já aqui, né, essa parte barra mostrada, é porque aqui é mostrado à criança, tá? Pelo avaliador. Na ordem indireta, o sujeito deve repetir uma sequência na ordem inversa à ditada pelo avaliador, tanto de dígitos quanto de blocos, tá bom? As sequências dígito e blocos vão aumentando o nível de complexidade, aumentando o número de itens, tanto na ordem direta quanto na ordem inversa. A gente vai fazer aqui umas práticas para vocês entenderem melhor, tá? Mas aqui eu estou dando para vocês a teoria de como aplicar, que vocês depois vão poder ver de novo, anotar, tá bom? São realizadas duas sequências para cada comprimento, para dígitos e para blocos de Corsi, tanto em ordem direta como em ordem indireta. A duração da aplicação dura em média aí 5 minutos cada teste, tá bom? Pontuação na ordem direta, número de sequências repetidas corretamente. Spam, né, na ordem direta, número de itens da maior sequência repetida corretamente. Então, vamos supor, você falou aí a sequência com 4 números. Ele acertou as duas sequências com 4 números, depois você falou com 5 números, ele acertou as duas sequências com 5 números, depois você falou a de 6 números e ele não conseguiu acertar, nem na primeira, nem na segunda. E aí, qual é o número de spam? É aquele número de itens da maior sequência repetida corretamente. A maior sequência que ele repetiu corretamente foram de 5 spams, de 5 números, tá bom? É isso que é o spam quando você vê ali na tabelinha. Pontuação indireta, número de sequências repetidas corretamente na indireta, certo? Na sequência indireta. O spam do indireto, da ordem indireta, número de itens repetidos corretamente da maior sequência da ordem direta. É dessa mesma maneira que eu falei, tá? O maior número que ele conseguiu. Então, se ele conseguiu a sequência de 5, esse é o spam dele, 5, tá bom? Interrupção. Quando o sujeito erra as duas sequências do mesmo tamanho, em dígitos ou em blocos, tá bom? Então, você interrompe. Ele errou 2 vezes, interrompe, tá? Erros consecutivos, tá bom? Introduções gerais. Sentar-se em frente ao examinador com as folhas de instrução e o de registro em mãos. Você pode ter em mãos a pranchetinha, né? Porque você precisa anotar conforme você vai fazendo ali com a criança, tá bom? O teste. Ler as instruções e não oferecer nenhuma instrução adicional. Por quê? Nós aprendemos lá na nossa aula sobre entendendo os testes, né? Que é feito aí um estudo e é feito daquela maneira. Se a gente sair daquela maneira que foi feito o estudo, já não vale a nossa tabela, porque nós precisamos ter a padronização, tanto da explicação quanto da aplicação, tá bom? Realizar um item por vez na ordem apresentada. Dar o tempo de 1 segundo entre um dígito, bloco e outro. Como que seria assim? Você não vai fazer muito rápido, né? Então, você vai tocar aqui assim, assim, rápido. O que eles indicam? 1 segundo. 1, 2, 3, 4. Então, você dá aí 1 segundo de um bloquinho para o outro, tá bom? Não formar agrupamentos cadenciados ao verbalizar dígitos ou ao apontar, tá? Agrupar 5, 4, tipo isso, tá? Para eles não entenderem como se fosse um 54, por exemplo.
Registrar o score ao mesmo tempo da aplicação. Então, você vai registrar ao mesmo tempo que está aplicando ali, porque senão você pode esquecer, tá? Somente pontuar 1 no item quando o paciente acertar todas as sequências. Então, a pontuação, mesmo que a sequência ele tenha 4 números, não é 4, a pontuação é 1, tá? Ele acertou a sequência. Uma sequência, 1 ponto. Localizar nas tabelas correspondentes as pontuações, a gente vai chegar lá ainda. Registro e pontuação. O registro e pontuação devem ser feitos ao mesmo tempo da aplicação, tanto em dígitos quanto em cursiva. Por quê? Porque também depende da nossa memória aí de trabalho, né? Nós vamos levar isso para depois? Não, a gente vai esquecer, tá bom? Então, pontuar 1 quando o sujeito reproduzir corretamente toda a sequência do item. Pontuar 0 quando o sujeito errar de qualquer forma a sequência do item. Então, vamos supor que seja 3, 4, 5, 6. Ele falou 3, 4, 6, 5. Errou, tá bom? Não importa se foi um número, ele errou. Errou a sequência. Então, 0 pontos aí, tá? Somam-se os acertos para se chegar ao score bruto, pontuação total, referente a cada uma das partes do teste, ordem direta e ordem indireta, tanto dos dígitos quanto do cursivo, tá bom? Critério de interrupção, quando o sujeito erra 2 itens do mesmo tamanho, 2 itens consecutivos, tá? Então, vamos supor que ele acertou um de 4 dígitos, ele errou um de 4 dígitos, mas na segunda chance ali, no segundo, né, que a gente tem 2 de 4 dígitos, ele acertou. A gente continua. Se ele errou 2 vezes, né, de 4 dígitos, tanto se ele errou a primeira quanto ele errou a segunda, né? Então, aí a gente já interrompe. Mas se ele errou a primeira de terceiro dígitos e errou a primeira a última de terceiro dígitos, a primeira de 4 dígitos, a gente ainda vai ali para a segunda de 4 dígitos. Se ele errar, a gente cancela. Por quê? Porque é 2 itens do mesmo tamanho, tá bom? Não vai chegar assim, porque se ele acertou a primeira, dificilmente ele vai errar a segunda, mas acontece, tá bom? Acontece. Pode acontecer. Score de spam. Então, vamos lá, como que é o registro e a pontuação. Maior sequência que o sujeito conseguiu acertar. Isto é, maior número de itens que o sujeito conseguiu memorizar, tanto na ordem direta quanto na ordem indireta. Aí, um exemplo. Se a maior sequência que o indivíduo fez corretamente tinham 6 dígitos em ordem direta, então a sua capacidade de spam áudio-verbal na ordem direta é 6, certo? Se a maior sequência, aqui é no de spam, tá? Scores de spam. Se a maior sequência que ele fez corretamente tinham 7 blocos em ordem direta, então a sua capacidade visual é 7 na ordem direta, tá? Então aqui eu dei tanto um exemplo na ordem verbal, que é o spam de dígitos, quanto nos blocos, tá bom? Por quê? Porque é diferente aí a avaliação, eu vou mostrar para vocês, tá? Tarefa spam, blocos de cursinho. Então, aqui é a base, né, que vocês precisam ter. O vendido, ele é assim, igual esse da imagem, tá? O meu, vocês podem ver que é diferente, o número é desenhado, o número aqui, tá bom? Mas ele vale do mesmo jeito. Tarefa spam, blocos de cursinho. O bloco de cursinho oferece bom indicador, então vamos lá. Para o que avalia aí, além da memória de trabalho, né? O bloco de cursiva oferece bom indicador de memória de trabalho visoespacial. Então, aqui, quando a gente trabalha com os blocos, aí a memória de trabalho é visoespacial. Memória de trabalho visoespacial. Por quê? Porque ele está vendo aonde você está colocando aqui, né, o seu dedo, a sua mão. Na ordem direta, olha só que interessante, gente. Memória visual de curto prazo e memória de trabalho do esboço visoespacial. É diferente aí na ordem direta e na ordem indireta. Então, às vezes, a dúvida de vocês, a dúvida de muitas de nós, né? Eu já tive essas dúvidas. Na ordem direta, poxa, ele acertou tudo na ordem, ele foi melhor na ordem direta do que na ordem direta. Então, o que
como que eu avalio isso, né? É memória de trabalho do mesmo jeito? Ele foi bem, ele não foi bem? Fico perdida porque não sei o que fazer. Ele foi bem em um, foi mal no outro, mas os dois em memória de trabalho. Então, como que eu devo trabalhar com essa criança? Não, gente, não é a mesma coisa. Então, na ordem direta, a gente vai aí avaliar, né? A gente vai ter um resultado sobre a memória visual de curto prazo e a memória de trabalho do esboço visoespacial. Já na ordem inversa, memória de trabalho visual do executivo central. Então é diferente. Vocês viram que são duas coisas diferentes? Vocês podem estudar isso lá no livro. Então vocês vão ver lá o que é o executivo central. O que eu preciso trabalhar com a criança, né? Que aí teve uma dificuldade na memória de trabalho visual do executivo central. O que eu posso trabalhar com outra criança que teve aí a dificuldade maior na memória de trabalho do esboço visoespacial? Então é diferente, tá bom? Vamos lá. Quais são as instruções? Como que a gente dá essas instruções para a criança? Eu vou tocar os blocos, uma sequência determinada neste tabuleiro. Quando eu terminar, quero que você toque na mesma ordem. Depois disso, falarei outra sequência. As sequências vão ficando mais difíceis. Por exemplo, se eu tocar os blocos nessa ordem, aí eu toco. Gente, a gente não fala, quando é nos blocos, a gente não fala. Por quê? Porque os números estão virados só para a gente não tem número dos dois lados, né? Então, se a gente vai falar aí 8, 8 e 4, como que ele vai saber se é 8 e 4? Ele não está vendo. Então, a gente só toca, certo? A memória dele vai ser visual. Ele vai ver em qual a gente está tocando. E aí ele vem e toca nos mesmos, tá bom? Por exemplo, se eu tocar os blocos nessa ordem, 8 e 4, quando eu terminar, você deverá repetir. Estimule a criança a tocar os blocos na mesma ordem, tá? Vamos tentar de novo? Se eu tocar 7, 4, você repete. Caso a criança comece a tarefa antes de você terminar, diga, por favor, espere eu terminar. Alguns ficam assim agoniados, né? A falta de controle inibitório aí, porque tem medo de esquecer o que a gente falou, e aí eles já querem correr e fazer muitos. Vocês vão ver que a maioria deles, eles tocam muito rápido, já para não esquecer. Porque se parece que se dá um segundo, eles vão esquecer. Então não tem problema, tá? Eles podem tocar rápido, eles só não podem ir tocando antes de você terminar. Então você fala que você precisa terminar de tocar, de fazer a sua sequência, e é aí que ele vai fazer, tá bom? E aí você dá essas duas, é como se fosse um teste, né, para ele ver como que é. Então você vai lá no 8 e 4, depois 7 e 4, e pede para ele repetir, porque depois você vai começar o seu teste mesmo, tá? Você pode dizer para a criança que fará um aceno com a cabeça de cima para baixo, assim, para sinalizar o final da sequência. Após isso, ela poderá fazer a repetição. Porque alguns têm 4 números, outros têm 5, outros têm 6, então ele não vai saber quando vai terminar. Então, para você não precisar falar e atrapalhar a memória dele, você pode falar que vai fazer um aceno com a cabeça. Então, você faz lá os números e faz assim, e aí ele vai e toca, tá bom? E isso vai fazer com que ele preste atenção em você também. Instruções para aplicação, blocos de Corsi, ordem direta. Então, você vai falar aí com a criança. Agora eu vou tocar os blocos em uma sequência de novo. Quando eu terminar, você deverá tocar os blocos, mas ao contrário, ou seja, de trás para frente. Então, se eu tocar 7, 3, você vai tocar ali, né? Fazer um teste rápido, né? Você deverá tocar ao contrário. Então, estimule as crianças a tocar ao contrário ou ajude se ela tiver dificuldade. Então, você vai fazer lá 7 e 3. Ela vai tocar 3 e 7. Tá? É importante que ela entenda o que ela tem que fazer. Você precisa ver que ela entendeu o seu comando, tá bom? Muitas vezes, crianças tiram aí médias baixas em testes porque ela não conseguiu entender o seu comando. Você precisa ver que a criança entendeu o seu comando, seja nesse teste ou qualquer outro teste, tá? Você pergunta, entendeu? Sempre, a maioria dos testes tem aí um aquecimento, podemos dizer, né? Que nem aqui, você vai tocar, ele vai tocar para você ver que ele entendeu, né?
Nos da Menon sempre tem ali o de trilhas, por exemplo, tem alguns para você ver se ela entendeu, o TAC, né? Como se fosse um aquecimento aí para depois fazer o teste. Então, você precisa ver que a sua informação foi clara, tá? Que você conseguiu passar aí a instrução para sua criança. Porque muitas vezes, gente, nós não falamos claro, de forma clara e objetiva com a criança. Por mais que a gente esteja lendo as instruções, algumas palavras podem não ser claras para aquela criança em questão. Então, a gente precisa entender a criança que a gente está aí atendendo, tá bom? Entender que, de repente, ela não entenda o que é uma sequência. E você vai ler ali sequência, ela não vai entender do que você está falando, tá? Então, você precisa fazer com que essa criança te entenda, certo, gente? Conheçam a criança de vocês, observem a criança de vocês. Como eu falei, na aula do laudo, não sei quem já viu, a nossa avaliação ela não é só baseada no teste. Um resultado de teste não vai dizer para a gente se a criança tem algo ou não. Qual é a dificuldade daquela criança? Toda a nossa avaliação engloba aí teste, observação, escalas, questionários, a nossa observação ali, a convivência nossa com a criança. Tá? A gente precisa observar tudo, tá? Então, não é um teste que vai trazer um resultado total para vocês. Enfim, depois de eu ter falado, né, aberto esse parênteses, vamos voltar aqui ao teste. Vamos tentar de novo? Aí a gente vai tocar 3 e o 8. E você deverá tocar de trás para frente. Ajudar e estimular se necessário, tá bom? E aí a gente tem a nossa ordem aqui. Então, a gente começa primeiro com a ordem direta. E a gente vai fazer aí, ó, nós vemos aí que tem 2 com 2 números, 2 com 3 números, 2 com 4 números, 2 com 5 números, e assim por diante, tá? Vocês vão ver, a maioria vai conseguir aí com 4, 5 números, no máximo 6 números. É bem raro conseguirem com 7 números. A memória de trabalho é muito boa de quem vai aí para 7, 8 números, tá? Mas nem por isso eles são ruins, tá? Então, não é porque eles conseguiram ali com 4, ai, que foram muito ruins. Pois vocês vão ver lá na tabela, tá? Então, vamos lá. Depois eu vou trazer aqui uma aula na prática. Eu vou aplicar na minha filha, gente, e mostrar para vocês na prática como é, tá? E vou colocar aqui na plataforma. Então, vocês estão com a plataforma com os números virados para você. E aqui, tá? Aqui tá quem eu estou examinando, o meu paciente. E aí eu vou colocar, vou falar 8, 5. Não vou falar, tá? É que eu falei aqui para vocês porque eu li. Mas aí eu leio na minha folhinha vai estar aqui, essa vai estar em cima da mesa. Eu estou aqui em cima para vocês enxergarem, tá bom? Então vai estar em cima da mesa, eu vou estar com a minha pranchetinha com a folha, vou ver os números e vou colocar, tá? Um segundo para cada. A criança vem, acertou, um ponto. Depois 6 e 4. A criança vem, acertou, um ponto. Vamos lá. 4. Não tô falando só para vocês, tá, gente? Lembre que vocês não falam, vocês só vão. É uma memória de trabalho visual aqui. Então vamos lá. 4, 7 e 2. A criança vai vir. 4, 7 e 2. E assim por diante. Ela errou, vamos lá. 3, 4, 1, 7. 3, 4, 1, 7. Aí ela vem aqui, vem 3, 4, 7, 1. Errou. 0. Certo? Você vai para outra. 6, 1, 5, 8. Mas aqui ela acertou. Então, ok lá. Certo? Um ponto. Você vai continuar. Quando ela errar 2 vezes, na mesma sequência, ela pode errar aí o 5, 2, 1, 5, 2, 1, 8, 6, errou. Foi de novo para 4, 2, 7, 3, 1, que são de 5 números, ela errou de novo. Você encerra o teste aí. Põe 0, 0 e encerra o teste, tá bom? Então, aqui o cubos de Corsi, certo? Aqui na pontuação, então vamos lá, vamos fazer uma simulação. Aqui ele fez um ponto, um ponto. Gente, meu mouse está muito ruim, eu preciso comprar um mouse novo. Deixa eu tentar aqui com o mouse do computador. Então, vamos lá.
Então, aqui ele fez 1 ponto, aqui também fez 1 ponto. Aí, aqui ele acertou, foi bem aqui, foi bem aqui. No 3, 4, 1, 7, ele errou, 0 pontos. Aqui ele acertou. Aí, chegou aqui nesse, ele também trocou um número, 0 pontos, tá? Chegou no último, a gente vai fazer, então, que ele errou também. Errou, 0 pontos. Então, aqui nós temos quanto? 1, 2, 3, 4, 5 pontos. Pontuação padrão na ordem direta, 5. Gente, ignorem um pouco o meu número, porque não tá legal, né? Mas qual foi a sequência de spam com o maior número de dígitos que ele acertou? Foi aqui 4, certo? 4. Então, aqui o spam, 4. Aqui a gente coloca. Nesse daqui, gente, nas nossas tabelas, a gente tem aí a tabela tanto para a escola pública quanto para a escola privada. São diferentes os resultados, tá bom? Então, aqui a gente vai colocar a idade, tudo, tá? A gente, aqui mesmo, eu nunca respondo, porque eu sempre vejo pela tabela do que já tem lá, tá? Se tá na média, baixa e tal. Se você quiser ver pelo Score Z, só voltar lá naquela aula, tá? Do Entendendo os Testes, que você tem lá a tabelinha de como você faz para chegar no resultado do Score Z. Eu não vou falar aqui porque a gente já falou lá na outra aula, tá bom? Mas com o resultado da tabela, você já consegue, tá? Não precisa fazer aí os dois, tanto do Score Z quanto do outro. Mas se você quiser, até é bom para aprender mais, né, sobre o Score Z, você pode ir lá estudar, se você anotou aí, ver como que é a fórmula para chegar no Score Z, tá bom? E você vai chegar aqui no resultado. Então, você vai fazer isso tanto na ordem direta quanto na ordem inversa, dessa mesma maneira, tá bom? Dessa mesma maneira, e você vai chegar aí nas suas pontuações. Vamos lá. A ordem direta, o bloco de cursinho, na escola pública. Aqui eu peguei o mesmo score bruto e a mesma idade, tanto da escola pública quanto da escola privada, para vocês verem aí que difere. Gente, lá no estudo deles, eles fizeram com crianças de escola pública e escola privada. E eles perceberam que a média de crianças, que o resultado das escolas particulares, né, escolas privadas, foi maior, mesmo sendo da mesma idade, mesmo tendo o score bruto, né, foi maior do que da escola pública. A quantidade de crianças que acertaram, tá bom? Daquele determinado número foi maior do que da escola pública, então por isso eles dividiram. Vocês podem ler tudo isso no livro, tá? Então aqui a nossa criança acertou 8, teve score bruto de 8, a minha lá teve 5, mas a daqui teve 8, tá? E aí ela tem 7 anos de idade. Lembrando que o bloco de Corsi, as tabelas normativas são de 4 a 10 anos. Mas, Denise, meu paciente tem 12 anos, eu posso fazer com ele? Pode, gente. Vocês não vão ter tabelas normativas, vocês vão fazer de maneira qualitativa. Eu gosto de fazer o bloco de Corsi com qualquer idade. Eu faço até com idoso, gente. Por quê? Porque é a minha observação. Eu estou vendo ali, você tem dificuldade na memória de trabalho. Posso não ter a tabela, mas tem o meu olhar qualitativo, tá bom? Eu acho super importante aqui o bloco de Corsi. Eu indico para todos aplicar, porque você consegue aí saber aí da memória de trabalho do seu, ele é muito preciso, tá? Do seu paciente. Então, aqui a criança de escola pública na ordem direta, né? Teve score bruto de 8, idade de 7 anos, ficou com a pontuação de 124. Na escola pública aí, na ordem inversa, ele também fez um score de 8, ele acertou 8. 7 anos, 151. Agora, olha a escola privada. Vocês lembram que aqui era 124? Escola pública. Na escola privada, ficou com 117. A gente vai chegar lá nas tabelas, tá bom? E na ordem indireta, 152. Ó, é pouca a diferença, mas tem, tá bom? Então, eles têm aí duas tabelas diferentes para escola privada e escola pública. E aí a pontuação tá aqui, tá? Os dois lá,
Aqui 150, 117, 124 e 117. 124 e 117. Os dois ficaram aqui na alta, se vocês verem, tá bom? Na alta. E aqui na outra ficou 152 e 151. Tanto a escola pública quanto da escola privada ficou muito alta, tá? Quando vocês forem colocar no laudo, vocês não vão colocar apenas. Isso vocês vão aprender lá na aula de laudo, quem ainda não leu, quem ainda não viu, mas vocês não vão colocar somente, ele ficou com a média muito alta. Não, vocês vão colocar o score deles lá, tá bom? Mas isso é lá na aula do laudo. E a tarefa de dígitos de spam, gente, qual é a diferença? Então, lá no nosso livro, a gente tem aí uma opção de uma folhinha. Aí que está o pulo do gato que muita gente confunde. E pensa que quando vê aí a tarefa dígitos de spam, acham que é aquela folhinha, mas aquela folhinha, ela é para ajudar para quem não tem essa plataforma. Você vai fazer assim lá na folhinha também. Eu acho bem confuso. Por quê? Porque é confuso para a gente. A gente precisa ter uma boa memória de trabalho para saber qual é o número de lá daquela folhinha, porque lá não está com o número, né? Então a gente precisaria saber esses números aqui que para a gente ajuda muito. Então eu não gosto de usar folhinha, mas é uma alternativa para quem não tem a pranchinha e quer fazer, tá bom? Mas nos expande dígitos, né? O teste de dígitos avalia o alcance de itens, sequência de número que o sujeito consegue recordar. É um bom indicador de memória de trabalho áudio-verbal. Vocês podem fazer até duas vezes. Um dia vocês fazem com a, com a pranchinha e o outro dia vocês fazem verbal. Vocês vão conseguir aí saber da memória de trabalho dos dois jeitos, tanto do visoespacial quanto da memória auditiva do seu paciente. Então, vocês podem aí usar dos dois jeitos, tá bom? Então, na ordem direta, o que avalia aí? A memória auditiva de curto prazo e a memória de trabalho da alça fonológica, que a gente já viu lá o que é a alça fonológica, tá bom? E a ordem inversa, a memória auditiva do executivo central e também o esboço visoespacial, tá bom? Então, gente, vocês veem aí que avalia coisas diferentes, né? Um é o visoespacial e aqui é a memória auditiva. Por quê? Porque ele vai repetir o que você falou. A gente não vai ter mais o visual para essa criança, tá? Então, é uma opção para quem não tem essa pranchetinha. Você pode fazer ou um ou outro, ou você pode fazer os dois, tá? Não tem assim uma proibição. Se fez um, pode fazer o outro. Eu acho até interessante fazer os dois, para você saber aí a memória auditiva dessa criança, né, desse seu paciente. Então, aqui as instruções, eu vou falar números em uma sequência determinada. Quando eu terminar, quero que você repita os números na mesma ordem. Depois disso, falarei outra sequência. As sequências vão ficando mais difíceis. Por exemplo, se eu falar os números nessa ordem, 3, 1. Quando eu terminar, você deverá repetir. Estimule a criança a dizer o número na mesma ordem. Vamos tentar de novo? Se eu falar 2, 6, aí ele vai repetir. Agora você repete. Caso a criança comece a falar antes de você terminar, diga, por favor, espere que eu termine, tá? E aqui a gente dá aí a mesma sugestão para a criança, a mesma observação, tá? Você pode dizer para a criança que você vai fazer um aceno, então você faz 2, 6. Aí vai e repete, tá bom? Então você pode sinalizar com a sua cabeça, ou, sei lá, falar, levantar o dedo, alguma coisa que você acha melhor aí, para que a criança entenda que você terminou a sua sequência e que é a vez dele, tá? Então não deixar que ela te interrompa para falar a sequência. Porque às vezes, como eu disse, elas ficam agoniadas. E a gente dá esse segundo para as crianças parece uma eternidade. Porque quando a gente vai mais rápido, parece que eles lembram do mais rápido, né? Então eles falam 2, 6. Já vai rápido assim falando, tá? Então, aí as instruções. Agora eu vou falar números em uma sequência. Peraí. Em uma sequência de. Gente, só tirar aqui de cima, só para eu ver aqui o que é. Só um minuto, tá? Vou arrumar aqui. Por quê? Porque eu não estou enxergando ali, ficou em cima do. Vou arrumar e já volto para vocês aí. É de novo a palavra.
Vamos lá, vou compartilhar de novo, tá? De novo, tá? Arrumei aqui que não dava para enxergar. Então, agora eu vou falar números em uma sequência de novo. Quando eu terminar, você deverá repetir, mas ao contrário, de trás para frente. Então, aí, quando você vai dar aí as instruções da ordem indireta, você vai falar, então, se eu falar de 4, 3, você deverá falar o contrário. Aí você fala, então, né, para ela falar o contrário desse 4 a 3. Você vai ajudar, se tiver dificuldade, por quê? Porque ela precisa entender o que ela tem que fazer. Mais do que tudo, a sua criança precisa entender o comando que você deu para ela, tá bom? Vamos tentar de novo? Eu vou falar assim: 9, 6. E você deverá falar os mesmos números, né? Os números de trás para frente. Então, ele vai falar 6, 9, tá bom? Ou 6, 9. Para ele já tá certo, se ele falar rápido, tá bom? E aqui a gente tem o mesmo protocolo, gente. É o mesmo protocolo, tá? Ordem direta, ordem indireta. Vamos lá. Então, ordem direta. E aqui você vai falar. Então, aqui você só falou e ele repetiu. E a gente chegou aqui nas tabelinhas de novo, tá? Então, ele fez aí um score de 8, ele acertou 8, 8 e tem a idade de 7 anos. E aqui a gente chegou na pontuação deles, tá bom? E vai ver lá na mesma tabelinha, aqui naquela mesma tabelinha, essa daqui. Certo, gente? Então, é isso. O cubos de Corsi é isso. Você vai aplicar. Muita gente fica com medo por causa dessa tabela aqui, né? Dessa tabela aqui de baixo. A gente não usa todas essas coisas aqui de baixo, gente. Se a gente colocar aí a pontuação padrão, tá? Que foi a pontuação que ele fez, a gente já sabe aí chegar no resultado dele. O spam. Você vai saber qual foi a quantidade que ele conseguiu. É para sua informação isso, né? Você pode, daqui a um ano, por exemplo, se essa criança continuar com você, reavaliá-lo, né? É interessante, se uma criança continua, você fazer uma reavaliação. Por quê? Para você saber se ele melhorou nos testes que ele não foi muito bem. E aí você pode usar aí o Score Z, tá bom? Você vai ter aí a informação de quantos spam ele acertou, porque você e aí, na sua reavaliação, você vê quantos spam ele melhorou. Então, tudo isso é mais para você. A nossa tabelinha vai pegar aí o score bruto. Essas tabelas da Menon são ótimas, gente. Eu acho ótimas, porque você chega no score bruto e eles já fizeram todas as continhas que precisava e chegou aqui nessa tabela. Então, com essa tabela, a gente sabe se eles estão na média, se eles estão baixos, se estão muito baixos. Então, com o score bruto, a gente consegue chegar. A gente tem a informação do score bruto e da idade, a gente chegou no resultado, tá bom? Então, muita gente fica confuso quando vê essa tabela. O que você vai precisar? Da pontuação padrão, você vai chegar no resultado que você precisa aí, tá bom? As outras são informações que você precisa para elaborar ali o seu laudo, para fazer o seu plano de intervenção, melhorar aí essa classificação de spam. Então, você sabe que o spam que ele conseguiu o máximo é 5? Vamos melhorar isso aí, vamos acrescentando spam, fazendo nas suas intervenções, não igual, mas você pode fazer aí um jogo na memória, ver quanto que ele vai acertar, para melhorar esse spam aí, tá bom? Mas não é nenhum bicho de 7 cabeças. Eu vou voltar aqui, tá bom? E vou trazer para vocês a aplicação com a minha filha. Por que eu vou fazer com a minha filha? Porque quem aí fez o curso dos testes de idosos viu que eu fiz com a minha mãe. Porque aí eu não preciso pedir autorização de pais, tem todo aquele negócio de usar a imagem da criança. Como ela é minha filha, eu mesmo estou autorizando, né? Então, eu vou aplicar tudo com a minha filha, todos os testes, e vou trazer aqui para vocês, tá? Daqui uns dias eu vou trazer para vocês, vou colocar aqui para vocês a aplicação dos testes, e vocês vão ver que não é muito difícil, tá bom? Que não é assim nenhum bicho de 7 cabeças. Muita gente acha o cursinho um bicho de 7 cabeças quando vê essa tabela e não sabe o que colocar aí, tá bom? Mas eu indico para vocês que vocês leiam o livro, leiam um livro, lá vocês vão ter todas essas informações. Gente, ele é muito rico de informação, sabe? Ele fala sobre o TDAH e aqui a memória de trabalho, né, para você avaliar. É muito bom, o livro é muito bom a leitura, vale a leitura.
eu indico para vocês. Então, essa foi a nossa aula. Se você tiver alguma dúvida, como eu sempre falo, coloque aqui na plataforma, eu volto para responder vocês. Vocês que são do clube, pode colocar no grupo de WhatsApp, tá? Que a gente vai responder. E também na nossa mentoria mensal aí, vocês podem perguntar também. Então, espero que vocês tenham gostado da aula, que tenha sido clara e objetiva, que vocês tenham conseguido aprender em como fazer, tá bom? Mas eu vou trazer a prática para vocês também, que eu acho que na prática, vendo na prática, fica melhor de se aprender, tá bom? Então, até a próxima aula.